Quando eu cheguei de Brumadinho, né, nos primeiros dias, o Theo perguntou para mim assim, papai, o que é um desastre? O desastre tira o pai dele de casa, né? Que a lama chegou no acesso para baixo aí, ó. Então, só Deus. Meu Deus do céu! Morreu, velho. Pô, velho, todo mundo tá lá embaixo, com certeza morreu. Tem misericórdia. Joga pra ela a corda. Misericórdia. Mas vai puxar, tá? Ih, gente, por favor. Vamos puxar. Aqui, por favor, me puxa. Me fuja, pelo amor de Deus. Deixa o pai, vamos fechar. Seis mais 2. Já faz muito tempo que ele anda viajando pra trabalhar. Faz aqui, ué, faz na conta. Ué. Ah, fico com saudade, né? 3/4. 3/4 vai estar aqui, ó. Imagina aqui, ó. É 3 dividido por 4. Todos os dias eu busco na escola. Primeira pergunta, meu pai tá em casa? Meu pai já chegou? Porque, aí tomara que meu pai não pegue plantão mais, né? Tomara que meu pai não viaje, tomara que não aconteça nada para ele poder ficar em casa. Eu falo com ele toda vez a mesma coisa, pelo amor de Deus, lembra que você tem uma família em casa também. Eu trabalho há 15 anos no Corpo de Bombeiros, faço 15 anos esse ano, né, de bombeiro. E atualmente eu sou comandante da Companhia de Busca e Salvamento, dentro do nosso batalhão que é especializado em emergências e desastres, né? Vamos pra lá, vou dar a volta e é lá que a gente vai atuar. Quando eu comecei a sobrevoar a região de Brumadinho, eu pensei assim, cara, tudo de novo não é possível, sabe? Querendo ou não, a gente sempre associa com a Mariana, porque eu tava lá, então assim, a lama destruindo tudo, as pessoas assim desesperadas, acenando, eu, cara, tudo de novo. E aquilo ali, de certa maneira, eu fiquei, é um filme mesmo que passa na nossa cabeça, sabe? De falar assim, poxa, quantas pessoas vão ser agora? Vai ser pior. Eu tinha essa sensação de que dessa vez vai ser pior. O que eu pensei foi fazer a mesma coisa que a gente fez em Mariana, que deu certo, que é de tentar ir para frente da lama, ver se não tinha atingido algum lugar, avisar essas pessoas para que elas não se tornassem vítimas. Mas a gente foi seguindo a lama, foi seguindo a lama, foi seguindo a lama, e já tinha levado tudo, já tinha destruído tudo. 1 metro cúbico de terra ou lama, ele pode pesar de 1.300 a 2.600 quilos. Então, imaginar um quadrado de 1 por 1 por 1 e colocar um monte de lama dentro. Então, é um peso muito grande. E a lama, nas partes mais velozes, ela chegou até 70 km por hora. A gente está aqui na Academia de Bombeiros, aqui onde acontecem todas as formações do bombeiro, desde o momento em que um candidato entra, né, ele entra como recruta e ele vai receber aqui todas as formações, né, para atuar em todos os tipos de ocorrência que o bombeiro atua. Então, aqui é um lugar privilegiado do ensino, onde as pessoas elas aprendem e também se atualizam para cada vez mais prestar um serviço melhor para a população.
durante todo esse processo, ainda que não exista um treinamento específico psicológico, mas todo o treinamento aqui ele está permeado para ensinar as pessoas a como lidar do ponto de vista emocional, como controlar suas próprias emoções, que o bombeiro sempre trabalha em turnos, né? Ele tem turnos de 24 horas. Então, esse trabalho em turnos, ele não é recomendável, né? E um dos aspectos é, claro, a distância da família. Desde quando ele entra aqui, né, os treinamentos também vai retirando o bombeiro desse ritmo familiar que é uma vida sem escalas de 24 horas. Os bombeiros são muito mais saudáveis do que a população em geral, né? Então, como a gente falou da seleção, né? Então existe uma seleção em saúde. Então os bombeiros eles não são equiparáveis à população normal. Então se a gente tem, por exemplo, a presença de sintomas de estresse na população geral, que numa mesma faixa etária que chega a 30%, o bombeiro quando ele entra aqui, isso acontece em 2% desses candidatos que chegam. Você passou lá quanto tempo? Nessa primeira demanda eu passei lá os 3 dias, né? Rompeu no dia 25, ficamos 26, 27 e 28 e fomos substituídos. Você sentiu alguma coisa, né? Depois de voltar para casa, como é que foi a adaptação de novo em casa? O bombeiro, por mais que ele é exposto diariamente, né? Durante as 24 horas de serviço dele, ele é exposto a atividades traumáticas, né, em que ele lida com a morte ou com risco de morte, né? Apesar de ser isso corriqueiro no dia a dia do trabalho dele, é diferente quando ele está num desastre. Né? Um desastre que a gente vai ter é a magnitude daquela situação, né? O número de vítimas, o clamor social, né? A pressão das próprias famílias ali, diariamente no trabalho do bombeiro, o bombeiro percebendo o quanto de sofrimento que tem ali. Só que você vai fazer transmissão ao vivo. Tenta não ficar muito longe, porque senão o áudio não capta muito bem, não, entendeu? Pessoal, então basicamente esse daqui é o cenário, né, anteriormente estabelecido aqui em toda a área da barragem. Uma vítima masculina de aproximadamente 50 anos que aparentemente prestava serviços em uma empresa terceirizada no complexo. O estado de conservação desses corpos já é um estado de decomposição considerável, o que acaba prejudicando, né, a identificação. Então a gente tem que fazer esse trabalho de inteligência para saber quais vão ser as frentes, onde que elas vão estar e como que a gente pode fazer esse trabalho acontecer o mais rápido possível, que é uma preocupação também para a gente, porque a gente sabe da dor dessas famílias. Eu costumo, né, comentar com os meus amigos que eu fiz aniversário 2 vezes, porque eu acabei envelhecendo um ano biologicamente, mas pelas experiências, pelas vivências que eu tive, pelo que eu observei em Brumadinho, que eu aprendi com aquelas pessoas, eu envelheci vários anos. Toda a relação do bombeiro com a imprensa, quais vão ser as nossas diretrizes de comunicação, como que a gente vai falar, como que a gente vai abordar essas situações, toda a parte, né, da relação do bombeiro com o público externo passa aqui pela minha sessão. No dia que aconteceu a tragédia, né, no dia 25 de janeiro, eu estava na cidade administrativa, o subcomandante geral dos bombeiros, próximo ao horário do almoço, ele chamou alguns oficiais na sala dele. E ele disse o seguinte: a gente acabou de receber uma ligação pelo 193, o coordenador do COBOM, que é o local onde são recebidas as chamadas, ele acabou de me ligar que supostamente uma barragem se rompeu. É uma informação que ainda não está confirmada, mas se preparem que pode ser que a gente vivencie uma nova Mariana. E nas primeiras horas da tragédia, quando eu cheguei naquele local, a população estava muito exaltada, porque o pessoal eles queriam informações, queriam saber o que estava acontecendo, e muitos deles não entendiam que para ter gente buscando a lama, a gente tinha que ter pessoas planejando aquela busca ali. E aí as pessoas nervosas, falando: não, mas meus parentes estão lá na lama, vocês estão aqui parados, como é que pode isso? E aí o pessoal começou a ficar muito exaltado, começou a ameaçar invadir o local onde a gente estava e ficar muito agressivo com as nossas guarnições. Cadê os resgatados? Estão indo para onde? Estão indo para onde? Cadê os vivos que eles encontraram? Estão indo para onde? Cadê os mortos? Estão indo para onde? Então, eles têm que entrar na mata. Já vai na mata que tem. Meu irmão tem certeza que tá na mata. Tem muita gente na mata, gente. Vão entrar na mata. E naquele momento ali eu percebi que eu teria que ser o porta-voz dos bombeiros, não só para a imprensa, mas sobretudo para aquela população.
Tenente Pedro Errara, Corpo de Bombeiros Militares de Minas Gerais. Em relação à situação que foi detectada às 5h30... Preocupação que toda vez que eu dava entrevista, eu sempre pensava no familiar de uma vítima que poderia estar me assistindo. Em relação a ser uma comunicação respeitosa com aquelas pessoas, empática, porque no momento da cobertura, né, e da gente conseguir concentrar as informações, pode parecer que às vezes aquilo dali para a gente é só um número. E para a gente não é só um número. Para a gente, cada história dessas, para a gente que é bombeiro e está ali e fica diariamente tendo contato com essas pessoas, cada pessoa ali, cada vida é muito importante para a gente. Vou botar só esses bolinhos, Pedro. Isso aqui é peixe? É camarão empanado, isso aí. Esse da frente é peixe. Eu, às vezes, estava costurando e, como ele era muito agitado, eu botava ele sentadinho do lado da máquina e obrigava ele a ler, mas tinha que ler em voz alta para ele não me enrolar, entendeu? E aí ele lia livros e mais livros. No início ele achava ruim, depois acho que ele tomou gosto. Então a facilidade de falar, eu acho que veio daí. Quase morreu. É verdade. Agora, a serenidade, eu acho que é o lado oriental mesmo. Meu, com certeza, não é. Porque eu sou super agitada, estabanada, falo o que vem na cabeça e sou muito emotiva. Eu não consigo dar uma notícia ruim. Se fosse eu, tinha chorado horrores. Me incomoda um pouco essa exposição. Realmente é uma coisa que eu não sei lidar muito bem com isso. Mas é lógico que me enche de orgulho e eu mesma fico muito impressionada, assim, ele não comete um tropeço, porque eu sabia que ele estava sendo uma figura que estava dando alento para muita gente. E eu só fui perceber isso quando eu vi uma pessoa que eu não conhecia, que trabalhava com a minha filha, e aí ela chegou para a Rafaela e falou assim, Rafaela, o meu tio, irmão da minha mãe, é uma das pessoas desaparecidas. E ela ficou assim, ela está transtornada. E ela falou que assim, ela não conseguiu ouvir notícia nem nada. E a única pessoa que ela conseguia escutar era o Pedro. Porque era uma pessoa que parecia que estava falando para ela. E foi aí que eu percebi a importância do trabalho que o Pedro estava fazendo, entendeu? Em vários momentos as pessoas, né, às vezes elas questionavam, né? Elas falavam assim, mas você está na parte da comunicação e não está ficando diretamente lá na lama. Eu preferiria 1000 vezes estar lá no meio da lama, porque a lama do rejeito, por mais que ela seja densa, é um trabalho extremamente difícil, ela nem se compara com a densidade de eu ter contato com esses familiares todos os dias. E de receber essas histórias todos os dias, e de conversar com essas pessoas todos os dias e perceber a dor dessas pessoas. Parece que toda hora eu estava escutando meu filho falar, mãe, ô mãe, eu tô aqui, vem aqui, mãe. Aí cada hora que passa um helicóptero eu fico rezando, sabe, pedindo a Deus, quem tá lá, olha um cantinho lá que meu filho, eu tenho certeza que a vida dele está esgotando, porque olha quantos dias, quantas horas estão se passando, mas ele ainda tem um fiozinho de vida, sabe? Todo mundo, por favor, a gente está destruído e vocês sabem como é que é um coração de mamãe destruída. Vocês sabem, meu Deus, ajuda a gente. No primeiro dia eu tive contato com uma pessoa que estava muito exaltada. Nas primeiras horas, porque o irmão dela estava desaparecido. E aí eu parei, eu olhei nos olhos dele e falei assim, o senhor pode ficar tranquilo, que a gente vai achar o seu irmão. Isso é um compromisso que eu estou assumindo com o senhor. Enquanto a gente não achar o seu irmão, a gente não vai descansar. E cerca de 2, 3 semanas depois, eu fui a um velório da família de um amigo meu. E aí quando eu entrei nesse cemitério, quem estava sendo velado na capela ao lado era o irmão dele. E aí no momento em que o irmão dessa vítima me viu, ele ficou completamente emocionado. E aí ele olhou nos meus olhos, né, ele ficou muito emocionado mesmo e falou assim, de fato você tinha razão, você prometeu para mim aquele dia e graças ao trabalho da sua equipe, graças ao trabalho da sua corporação, eu posso hoje seguir em frente, eu sou muito grato a vocês por isso. Mesmo não sendo possível encontrar o meu irmão vivo e sendo um momento muito duro para mim, de muito sofrimento,
Eu serei eternamente grato a vocês. E aí, num momento como esse, que qualquer cansaço, qualquer sacrifício, qualquer perda de sono, perda de compromisso, ela faz, eu acho que acho que faz a nossa profissão valer a pena. Desde que começou a tragédia, acho que é a primeira vez que eu realmente choro diante das câmeras. Só que a gente viu e tem visto nos últimos meses tem sido um esforço muito grande para todos os homens e mulheres do Corpo de Bombeiros que estão trabalhando em Brumadinho. Fazer procedimento de saída, aproximação e aí fazer uma remetida perdida. Aí passa normal, compartilha normal. Eu coloco no... Do reconhecimento, vão ser 2 goings para reconhecer, segundo, reconheci. Buscando, ok. Vai manter a posição, chama 2. Agora verde, cabo verde. E... Pós prosseguindo para Obleb e regresso uma centena. Decola então perfazendo a saída, coberto no ombro. Ok, podemos? Podemos. Encerra o meu tiro ali, prossiga. Tá bom. Aqui nós estamos indo em direção a Brumadinho. Nós estamos fazendo o mesmo caminho que nós fizemos no dia 25 de janeiro, quando nós recebemos a chamada de rompimento de barragem em Brumadinho. E a única informação que a gente tinha era rompimento de barragem. A gente ainda não sabia o número de vítimas que existia no local e nem a proporção do evento. À medida que a gente foi caminhando no trajeto em que a lama seguiu, a gente avistou o pontilhão que tinha sido danificado e parte da estrutura tinha sido levada. Tinha veículos tombados, o trem estava descarrilhado. Eu me lembro de mais à frente ver algumas edificações que só estava dando para ver o teto, elas tinham vindo abaixo. E aí a gente teve uma preocupação muito grande de imediato chamar apoio. Nós encontramos pessoas vivas apenas no primeiro dia, na sexta-feira. Sábado em diante a gente tinha esperança de encontrar pessoas vivas ainda sábado e domingo, mas infelizmente todas as solicitações e possíveis indicações de locais onde poderia ter pessoas não foram confirmadas pessoas vivas. E aí no sábado e domingo eu me lembro que o número de corpos e segmentos que foram surgindo eram enormes. E as equipes, à medida que iam localizando, ia sinalizando para preparar os corpos e segmentos para serem retirados, né, com o saco, o equipamento necessário. Todos os seus sentidos e emoções são testadas, né, porque o cheiro é muito forte. Alguns eram transportados dentro da aeronave, outros eram transportados através de carga externa, lá de fora da aeronave. E o número por dia, eu me lembro, 18, 17 corpos e segmentos, mais ou menos isso, variando diariamente nos primeiros dias. Ok, saída da folia. Aqui foi o primeiro local que eu pousei assim que a gente sobrevoou a área
para ter uma noção da dimensão que a tragédia tinha atingido. E hoje funciona um posto de comando aqui do Corpo de Bombeiros, a Base Bravo, onde é deliberado quais serão as estratégias, a linha de ação que vai ser seguida a cada dia pelas equipes que estão aqui trabalhando e vão se revezando. Eles terminaram. Mas vocês vão falar. Eu vou cantar um parabéns pro nosso amigo, né? Parabéns pra você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Boneco de Olinda! Boneco de Olinda! Professor Girafales! Foi neles! A linha direta aí, de 2 meses. 2 a Só lembrando que foi dito aí pro chefe de frente, tocante à condição de segurança das operações. Os senhores são, além de chefes de frente, os oficiais de segurança. Beleza? Ato inseguro, situação insegura, procedimento seguro. Os senhores têm a obrigação de parar a atividade, a operação, corrigir e dar prosseguimento. Positivo? Tenhamos aí um bom dia de trabalho e que Deus nos acompanhe. Amém. Grupamento sentido! Bora de porra, marcha! É a mesa de giro de uma máquina? Isso. Qual que é a dimensão dela? Da máquina por completo? Por completo? Ah, ela de área assim, ela deve ter uns 20 metros quadrados, só a base dela. Assim. E ela, provavelmente ela estava lá em cima naquela área de operação e a lama trouxe ela até aqui, né? Uma distância bem considerável. Essa daqui seja mais provável que ela tivesse em manutenção na oficina, porque esse tipo de equipamento ficava lá na lavra, né? Eu conheço tão bem aqui, eu trabalhei durante 8 anos na mina de Córrego do Feijão, em uma empresa terceirizada durante 9 meses a princípio, depois passei funcionário próprio, Vale, né? Trabalhei mais 7 anos e 2 meses. Junto com as equipes de execução de manutenção e planejamento de manutenção industrial. Eu era mecânico. Olhando aqui, a gente consegue recordar, ali para frente, a gente tinha um centro administrativo que vinha mais ou menos aqui até aproximadamente para essa direção aqui assim. Aí nós tínhamos restaurante, oficina de máquinas pesadas, de caminhões, a Valer, que era um centro, um auditório, medicina do trabalho, segurança do trabalho, oficina central, tornearia, caldeiraria, era toda realizada nessa parte inferior, onde tá tudo tampado aqui. Hoje a gente não tem mais referência. Eu parei de trabalhar aqui para ingressar
Na corporação, eu saí daqui a 2 anos e meio aproximadamente, e para poder fazer parte do Corpo de Bombeiros. A gente não escolhe ser bombeiro, o bombeiro escolhe a gente. Então, era um momento de transição que eu estava pensando mais sobre a vida e resolvi mudar os ares e então sair da Vale para poder integrar a corporação. Mas se eu não tivesse integrado junto com a corporação, eu estaria aqui, muito provavelmente, talvez seria uma das vítimas desse desastre. Estava em casa de folga e aí comecei a receber via WhatsApp que tinha acontecido uma tragédia, e aí eu desloquei da minha casa em sentido que consegui contato com alguns amigos que eu havia trabalhado. Eles confirmaram o que tinha acontecido, que havia muitos amigos nossos desaparecidos, e aí o espírito da corporação me pediu para vir para cá. Eu desloquei de forma voluntária para cá, podemos dizer assim. Tanto é que no dia 25 de janeiro é meu aniversário de casamento, e aí eu larguei minha família em casa, vim para cá, deixei de passar essa data importante para mim e para minha esposa, mas é muito mais importante as vidas, né, que a gente tinha aqui pra gente. Quando a gente se torna pai, a empatia da gente pelo mundo muda. A paternidade, a maternidade muda a concepção de mundo da gente, né? Então, a gente meio que espelha a vida dos companheiros com a vida da gente. E a gente pensa a todo momento, se fosse minha esposa, ficaria viúva, minha filha ficaria órfã. Então, sempre vem a lembrança das duas no momento. E é o que dá força pra gente, né? Olha, eu nunca parei para realmente fazer uma conta de quantos amigos perdi nessa tragédia. Em conversa com outros companheiros de trabalho, só da nossa equipe principal foram cerca de 25 a 30 pessoas. Fora os amigos de infância, amigos de universidade, amigos de curso técnico, amigos de vida. Eu estimo cerca de 60, 70 pessoas que foram tiradas do meu convívio com essa tragédia. É muita tristeza, a gente fica ouvindo os relatos, a gente conhece um pouco da história de cada um. A gente convivia cerca de 10 horas por dia. E aí a gente sabia um pouco de sonho, conhecia famílias. A gente fica com o pensamento nas crianças que ficaram. A gente lembra dos filhos, dos amigos, a situação que eles estão passando e não deixar que elas fiquem desamparadas, que as pessoas sempre olhem por Brumadinho e lembrem-se de nossas crianças. Dormir, a gente dorme, mas sempre vem o pensamento remetendo. A questão é que muitas vezes o bombeiro, né, quando ele tem uma vítima que é conhecida, é que ele tem uma conexão emocional com essa vítima. Imaginar o sofrimento daquela pessoa, ter uma dor de estar perdendo alguém próximo, né? Então, algumas coisas que não é possível um treinamento ensinar como lidar com isso, porque se fosse possível a gente ensinaria para todo mundo. Um dia você conversa com a pessoa, no outro dia já não tem mais aquela pessoa na sua vida, sabe? É complicado.
sabe? É um pedaço da história da gente que foi junto. Pessoal, o diferencial de Brumadinho não é paisagem bonito, o diferente de Brumadinho são as pessoas. E que todos possam olhar por Brumadinho. É uma cidade tão querida e acolhedora que precisa de um abraço nesse momento. QSL tem muita terra ainda em cima? Aqui tem uns destroços aqui da caminhonete aqui, mas sem nenhum odor aparente aí. Aqui, ó, que parece que tá seco, né? Se eu começar a bater o pé, ó. Então, geralmente, o que acontece? A pessoa que não conhece o terreno, ela vem andar, ela afunda. Aí o desespero faz ela pisotear mais ainda. Quanto mais ela pisotear, mais ela vai afundar. Então aqui, ó. Toda vez que eu faço isso, ó, vai subir na água. Então a pessoa fica desesperada tentando sair e ela acaba afundando mais. Eu enviei aí no grupo a localização. Fineza anotar novamente, a gente vai trabalhar por bastante tempo aqui. Então para facilitar aí a extração, o envio de material. Tá cansado, cara? Tá cansado? Vou te dar água aqui, ó. Bem, menina. Esse é o momento que eu tenho pra mim mesmo, né? De quando eu nado, eu penso em muita coisa, sabe? Do que eu posso fazer, o que eu posso melhorar. Nesse tipo de operação que ela é muito complexa, né? Que eu sei que ela pode demorar muito tempo. Ter novas ideias mesmo. Porque quando a gente tá muito imerso naquele problema, a gente não consegue enxergar outra realidade, outra coisa. E esse momento é um momento assim bom pra gente refletir, pra gente realmente saber o que fazer. A gente evita muito de voltar a esses locais porque nas primeiras semanas a gente teve uma exposição excessiva da lama. Então a altura da lama era diferente, a gente tinha que realizar esses resgates. Então o contato que a gente teve com esse rejeito foi intenso para não sobrecarregar o nosso organismo com essa quantidade de rejeito e lama. Essa casa, por exemplo, foi uma das casas que a gente, nos primeiros dias, a gente veio aqui, a gente vê que a lama estava cobrindo totalmente a casa, então a gente teve que entrar rastejando para procurar pessoas que poderiam estar vivas aqui. Então a gente teve que vasculhar toda essa área, né, essas partes aqui. Então a gente teve que entrar, a gente não conseguia entrar, por exemplo, para a janela, porque ela estava tomada por lama. Então a gente teve que procurar pontos de acesso mais fáceis, né? Se a gente reparar aqui, ó, a lama, nos primeiros dias, ela cobria a porta. Então a nossa entrada não foi por aqui. A nossa entrada foi por trás da casa, que a gente conseguiu um acesso pequeno na janela. Então a gente tinha que colocar alguns pontos de apoio para a gente conseguir pisar. A gente, caminhando para cá, a gente viu nesse quarto que está aqui, à esquerda, né? Era um quarto que praticamente de muitas recordações deles, né? Tinha um álbum de fotografia, né? O álbum de formatura dele estava aqui. E a gente retirou todo esse material para a gente tentar dar uma certa lembrança, né, de toda essa destruição. A visibilidade das vítimas não era algo fácil. As pessoas se misturavam com a lama, elas ficavam camufladas. Então a impressão que eu estava cega, que eu não conseguia enxergar. Então isso é algo que me angustiava. Um exemplo que me marcou muito, lá em Brumadinho, por exemplo. A segunda paciente que foi atendida, Paloma. Tenha misericórdia, meu Deus. Tenha misericórdia. Joga pra ela a corda. Misericórdia. Mas vai puxar, tá? Ela teve algumas lesões e aí quando eu perguntei para ela se tinha mais alguém com ela, ela me respondeu com lágrimas nos olhos e aí tinha uma lágrima parada no olho dela, parecia um boneco de cera e ela me disse que ela tinha perdido o marido e o bebê dela, que tinha sido levado. A dor dela, apesar dela ter lesões físicas aparentes e estar sentindo dor, naquele momento
a expressão dela, o gesto dela mostrava que a dor emocional estava superando muito a dor física. E eu me arrependi de lembrar de quando ela me falou isso. Eu precisava colocar em prática toda a minha inteligência, tudo que eu aprendi ao longo de toda a minha vida, não só como bombeiro, mas lá no banco da escola, lá no 1º grau, 2º grau. Eu não sou uma cidadã comum, uma do povo. Eu fui treinada para fazer esse trabalho. E eu preciso administrar e lidar com as minhas emoções, assim como médico, por exemplo, eu faço uma analogia, da melhor forma para que isso não influencie na minha coordenação motora, que é muito importante, no meu raciocínio lógico, no meu relacionamento com os outros membros da equipe. A gente vai exercitando isso ao longo da nossa profissão. A gente tem que o Corpo de Bombeiros é uma instituição masculina, né? Então, não só numericamente, mas culturalmente, né? Então, por exemplo, uma coisa interessante é que nos editais de entrada, esses de soldado ou de oficiais, a gente só tem 10% das vagas que podem ser ocupadas pelas mulheres. Então, isso já mostra que há uma diferença, né? Numericamente há uma diferença. Eu fui a primeira mulher do Brasil comandante de helicóptero de Corpo de Bombeiros. Todas as funções, todas as atividades que uma mulher desempenha no comando de aeronave, um homem também vai desempenhar sem mudar em nada, procurando ser isenta, né? Eu sempre fui uma pessoa muito estudiosa. É esquisito falar isso de si mesmo, né? Mas eu acho que isso, em alguns momentos, pode fazer a diferença entre o sucesso ou o insucesso de uma missão. Com licença, senhor tenente, aluno Luciana, xerife do CHO Atlas. Apresenta a turma pronta para instrução, 19 previstos, 19 presentes. Apresentado. Turma, meu comando, turma, descansar. Vontade. Senhores, bom dia. Hoje a gente vai continuar aquilo que a gente começou na última aula, da discussão, né, do papel da mulher dentro desse contexto de direitos humanos, e trazendo isso para a nossa reflexão aqui, a gente vai falar sobre a questão do acesso à justiça e a questão da mulher no Corpo de Bombeiros. Essa é uma aula de direitos humanos, é uma disciplina que existe não só aqui no nosso curso de habilitação de oficiais, mas também no nosso curso de formação de oficiais, no curso de formação de soldados. A nossa tropa, ela trabalha na rua, lidando o tempo todo com eventuais violações de direitos humanos. Eles têm que trabalhar esse conhecimento aqui para, quando eles estão na rua, eles vislumbrarem essa situação e saber como atuar. A nossa profissão, a profissão militar em geral, ela, via de regra, ela é associada a um signo masculino. Então, a mulher que ela vai fazer uma opção por essa carreira, ela já tem, antes disso, uma série de construções sociais que ela enfrenta como obstáculo. Isso é coisa de Maria Homem, não, essa mulher aí, ela é masculinizada. Aqui no Bombeiro ainda é um cenário muito melhor do que outras forças, né? Mas isso ainda existe. Eu falei com ele que se ele quisesse uma reunião comigo, ele podia sentar lá pra gente fazer umas imagens. A gente tem 9 anos de casados. 9 anos de casados. Você não lembra? Na frente da câmera eu fico com vergonha, não tô conseguindo fazer contas. Nós nos conhecemos na faculdade. Na época, eu estava fazendo mestrado em psicologia aqui na UFMG e a Lina estava fazendo graduação, né? E nós nos conhecemos num projeto que a gente trabalhou juntos. Então, Um projeto de pesquisa, em que eu fui bolsista, né, do projeto dele, e aí a gente se conheceu. Pouco depois, o Eduardo entrou no Bombeiro. Um pouco depois, isso nós nos conhecemos em 2003, né? Em 2004 eu entrei no Bombeiro. Foi mais ou menos um ano depois de eu ter me formado, eu já estava mais ou menos no meio do mestrado, foi quando eu entrei. E eu entrei no Bombeiro muito tempo depois, eu entrei no Bombeiro em 2012. Acho que a gente consegue administrar bem, assim, trabalhar juntos, né? Viver juntos, né? Ter os nossos planos.
A gente começou a ir para Brumadinho já no 3º dia. E o que acontecia, a nossa dinâmica era que um dia ia o Eduardo e outro dia eu iria. Então a gente só se encontrava, né, à noite para tipo uma passagem de serviço mesmo. E a gente ficou aí por um mês, mais ou menos. Mais ou menos um mês, né? Nessa rotina, assim. Nas primeiras semanas, a gente saía daqui de Belo Horizonte às 7 horas da manhã e voltava às 10 horas da noite. Então, saímos de casa 5 horas da manhã para ir até o quartel e pegar a viatura e ir de lá para Brumadinho e saía de lá 10 horas da noite, chegava em casa meia-noite. Então, foi um período de jornadas muito extensas que a gente se via muito pouco, né? A gente trabalhou muito lá para organizar o posto de saúde, onde os militares teriam acesso, né, ao médico, ao psicólogo e ao fisioterapeuta. Então, organizar como é que a saúde poderia atender os bombeiros e melhorar o bem-estar deles no local de trabalho. Que essa foi a primeira vez que a saúde foi participar em loco de uma operação. Ao longo do dia, como eu estava lá ou a Alina estava lá, a gente conversava muitas vezes ou por telefone, ou por mensagem de WhatsApp, né? Mas assim, um contando para o outro o que estava acontecendo. Eu acho essa troca que eu e a Alina conseguimos fazer no trabalho, em casa, eu acho que para mim é importante, é legal, assim, me ajuda, né? Eu acho que a gente consegue, inclusive, conhecendo um ao outro, saber das forças e, inclusive, das fraquezas que um outro tem e a gente vai se compensando, né? Porque como a gente estava ali organizando um serviço que até então não existia, então eram dias assim, de tomadas de decisões muito importantes. Então a gente tinha que consultar algumas pessoas para ele dar a decisão, mas era uma decisão que saía da nossa boca. Então muitas vezes, né, assim, eu estava ali tendo que tomar decisões, pressionada, me sentindo pressionada e tendo que ter decisões rápidas, e eu olhava para o posto de comando e via o comprometimento dos bombeiros com aquela operação, né, onde tinha desde o coronel, né, a gente tinha pessoas de todas as patentes, as pessoas muito envolvidas em prol de um objetivo comum de fazer aquela operação dar certo. Então isso te revigorava, você chegava lá por mais cansado, por mais que os dias estavam sendo difíceis, você fala, não, eu preciso estar aqui, eu preciso dar o meu melhor, porque olha, meus amigos, meus colegas estão todos nessa, né? Isso era muito, muito, muito bom. A gente pegou um momento que, assim, era um país que estava totalmente dividido. Sabe, essa história de a esquerda, direita, negro, branco, homem, mulher, homo, hétero. A gente pegou um país totalmente dividido naquele momento. E quando você está fazendo um sobrevoo e você vê uma pessoa na lama, essa pessoa, ela é marrom. Eu não sei se é um homem, eu não sei se é uma mulher, eu não sei o que ele é. Eu sei que é um ser humano que está precisando da nossa ajuda. E eu acho que essa capacidade que a gente tem de não ter distinção qualquer um, qualquer lugar, qualquer hora, qualquer missão, a gente vai fazer o melhor, independente de quem seja. A gente está ali para salvar essas pessoas. Eu falo que em Mariana, né, tem o senhor Edmilson José Pessoa. O senhor Edmilson José Pessoa foi a única vítima que nós não encontramos. E eu lembro muito desse nome, porque é o nome de quem eu não encontrei. E aí eu fico pensando assim, Brumadinho, quantas pessoas que eu vou ter que ir? Quantos nomes que eu vou ter que gravar, sabe? Assim, é complicado, sabe? É muito triste porque tem pessoas que elas estão na esperança da gente encontrar todo mundo, sabe? A gente quer encontrar todo mundo, só que muitas vezes não... E carregar esses nomes não é muito fácil. A sensação de você não conseguir cumprir uma missão, ela é terrível. Ela é uma sensação que eu não desejo para ninguém, não. Você tem uma frase de um cabo que trabalha comigo, quando que termina a esperança de encontrar alguém vivo? E ele fala assim, quando a gente encontra ele morto. Com 30 dias de tragédia, as pessoas perguntavam muito o seguinte: é matematicamente impossível encontrar alguém com vida agora? Por que o Corpo de Bombeiros ele mantém uma operação que é extremamente desgastante, que envolve um dispêndio de recurso muito grande por parte da nossa corporação? Encerram as buscas, já que é impossível encontrar alguém vivo,
e fazem um memorial para essas pessoas que eventualmente não foram encontradas. E aí no 30º dia eu conheci essa mãe e essa mãe ela me olhou e falou o seguinte, ela perdeu o filho dela, ela falou, Pedro, eu tenho certeza que com 30 dias de tragédia é impossível achar o meu filho vivo. Só que eu sou mãe e como mãe a minha esperança ela é infinita. Então por mais que eu saiba que é impossível achar o meu filho vivo, toda vez que o telefone toca ou toda vez que alguém bate na porta, eu acho que por algum motivo muito maluco, o meu filho ele pode ter ficado sem contato, ele pode ter sido hospitalizado, ele pode ter se perdido, ele pode ter perdido a memória. Então, para mim, enquanto eu não encontrar o corpo do meu filho, eu não vou conseguir desarrumar a mala dele, não vou conseguir retirar as coisas do quarto dele, porque eu sei que é impossível, mas como mãe, enquanto eu não tiver isso, eu não vou conseguir seguir em frente. O Corpo de Bombeiros me salvou, não só dessa tragédia, mas quem sabe de uma depressão, de alguma outra coisa, porque eu sinto um orgulho gigantesco de fazer parte disso tudo. Apenas que seja um pequeno dente de uma engrenagem muito maior, que gera um mecanismo muito grande, é gratificante demais. É saber que o pouco que a gente conhece, o pouco que a gente sabe, faz uma diferença muito grande para a sociedade, para o país, para a nação. Ouvir a palavra herói pela atividade que a gente faz é muito gratificante. Cada criança que mandou essas cartas pra gente, eles não têm noção da força que eles davam pra gente, sabe? Bombeiro, sua mãe deve estar preocupada. Bombeiro, muito obrigado por tudo que você está fazendo. Uma das cartinhas falou assim, bombeiro, por favor, acha meu pai. E eu ficava assim, cara, eu não posso deixar minha equipe ver isso. Porque eu fiquei no chão, sabe? Tipo assim, como assim? E eu querendo... Pô, quem que é seu pai? Peraí, eu vou parar tudo agora e eu vou achar seu pai, entendeu? Só que o volume de cartas que começou a chegar foi uma coisa assim, que perdeu o controle. Mas eu via que, na verdade, essas palavras, elas davam muita força para a equipe toda. Sabe? Eu falei assim, pô, peraí, a gente tem uma responsabilidade muito grande com essas crianças. Olha como que elas estão enxergando a gente, olha como que elas nos veem como super-heróis. Eu não acho que eu sou heroína, mas eu acho linda essas manifestações. Quando eu recebo elogios de crianças e idosos, eu coloco em outro patamar, porque eles tendem a ser mais sinceros. Eu fico muito orgulhosa quando uma criança fala que quer ser bombeira por causa de mim. E a gente está nos bastidores, né? A gente está nos bastidores para garantir o bem-estar do bombeiro e para ele executar o melhor serviço possível em prol da população. Do bastidor do herói, né? A gente recebe com o maior amor do mundo todo o carinho da população e entende que esse carinho é o que nos ajuda a dar força, a ser combustível em um momento como esse. Só que, como eu disse, nós somos pessoas que temos consciência da nossa profissão e daquilo que a gente escolheu, não só como profissão, mas como filosofia de vida. E a gente faz o trabalho que precisa ser feito. Eu entendo assim, né, como que as pessoas instrumentalizam pela minha figura e por outras figuras que se tornaram um pouco emblemáticas nessa tragédia, o carinho e respeito pela instituição. Então eu sempre mantenho os dois pés bem firmes ao chão e nesse sentido, assim, até injusto às vezes eu receber esse carinho, né, receber a expressão desse carinho, porque são muitas pessoas que merecem esse agradecimento. Eu só sou um contador de histórias, né, e o contador de histórias de bravura, de abnegação e de sacrifício que outras pessoas estão fazendo, né. A minha responsabilidade sempre é transmitir o trabalho de outros grandes heróis.